sentar. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. A leitura que nós fizemos aqui no Evangelho de Mateus traz para nós um despertamento. Aleluia. Essas palavras foram palavras do próprio Jesus, quando cumpria o teu ministério. Aleluia, Jesus, aqui nesta terra. Então ele compôs, aleluia, esta parábola, compôs esse ensinamento, para que nós pudéssemos ficar apercebidos, para que ninguém viesse se perder, aleluia, Jesus, do caminho a qual conduz a salvação. E aqui, como nós lemos, ele chegou a dizer que o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Mas os ensinamentos de Jesus chegam a concluir que ele mandaria sinais para que nós viéssemos ficar apercebidos, aleluia, acerca da tua volta. O dia exato não foi marcado, a hora exata não foi marcada, o ano exato também não foi marcado, mas ele falou para nós que mandaria sinais para que nós pudéssemos compreender, aleluia, quando estivesse próxima a tua vinda. E aqui nós vemos na continuação dessa leitura que Jesus chegou a falar: assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto nos dias anteriores comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles não perceberam. Ou seja, nessa colocação a qual o Senhor falou, ele ensinava que muitas pessoas estavam desapercebidas porque procuravam viver a tua vida com intensidade. Procurava, aleluia, desfrutar o máximo os seus gostos pessoais, né? E não perceberam os acontecimentos que estavam para vir sobre a face da terra. Estavam tão acostumados a viver em deleites, a viver em devassidão, que não perceberam quando o dilúvio estava para acontecer sobre a face da terra. Viviam das suas próprias maneiras, estavam preocupados com os seus afazeres, estavam preocupados com a tua vida, estavam preocupados com interesses pessoais e não estavam com seus corações voltados para as coisas de Deus. Não estavam com teus corações voltados aos ensinamentos do Senhor, mas estavam vivendo somente o que o mundo podia lhe oferecer. Então, repentinamente, veio o dilúvio e destruiu aquele lugar e também matou todas aquelas pessoas. E o Senhor chegou a trazer para nós que assim como foi nos dias de Noé, assim será também a volta do Filho do Homem. Ou seja, assim como aquelas pessoas estavam desapercebidas, quando estivesse próxima à volta do Filho do Homem, muitos também estariam desapercebidos, preocupados com coisas materiais, preocupados com coisas pessoais e deixando de lado as coisas do Senhor, a qual pode salvar a nossa alma para a eternidade. Aquele povo pereceu porque estavam com seus corações e os seus pensamentos longe de Deus. Noé estava percebido ao que o Senhor falava. Noé estava percebido aos sinais que o Senhor mandava. Mas, porém, as pessoas daquela terra não voltavam o teu coração para Deus, mas preferiam viver casando-se, né, dando-se em casamento, cuidando dos seus próprios negócios, ou seja, cuidando de coisas terrenas. E não voltaram o teu interesse, aleluia, para o Todo-Poderoso. E o Senhor colocou essa colocação para que nós pudéssemos entender
que este também seria um sinal de quando o Senhor estivesse próximo a arrebatar a tua igreja. Poucos seriam os que estariam se preparando para este momento. Poucos seriam os que estariam santificando a tua vida para este momento, porque estariam cada um preocupado em cuidar dos seus próprios negócios. E nós vemos na igreja esse sinal acontecer com cada dia com mais intensidade em nosso meio. Até mesmo pessoas que se dizem ministros de Deus estão cuidando dos seus próprios negócios e estão esquecendo de cuidar das almas. Estão esquecendo de pregar, aleluia, Jesus, a verdade, a qual levam ao encontro do Pai. A palavra de Deus que nos diz que nos últimos tempos haveria falsos doutores que fariam de vós negócios, ou seja, fariam das pessoas negócios, não se importando mais com salvação, não se importando mais com arrebatamento, mas pensando somente no financeiro. Isso nós vemos se cumprir nos dias atuais. Quantos estão preocupados em ajuntar tesouros somente na terra? Quantos estão preocupados em alcançar somente objetivo terreno, somente coisas terrenas? E a palavra de Deus diz que os mais miseráveis são aqueles que esperam de Deus somente nesta vida. Ou seja, o sangue de Jesus tem poder para tudo, né? Se você precisa de saúde, Ele pode te dar saúde. O que você pedir para Deus, Ele pode te conceder pelo poder, aleluia, do sangue de Jesus. Mas o sangue de Jesus não foi derramado para isso. O sangue de Jesus foi derramado para que você pudesse alcançar a vida eterna. O sangue de Jesus foi derramado para que você pudesse, aleluia, ter uma reconciliação para com o Todo-Poderoso. Mas para nós ter uma reconciliação com o Pai, é necessário, aleluia, Jesus, nós voltar o nosso coração, voltar a nossa mente, a nossa atenção para Ele, viver para Ele, porque o principal objetivo de Deus na vida do homem é a salvação. Muitas pessoas têm ignorado e às vezes chegam a falar, não, mas para quem ficar pregando somente doutrina, prega a palavra, não precisa pregar doutrina não. Quantas pessoas têm desprezado a doutrina de Deus e diz, prega somente a Bíblia, mas eu estou sendo evangélico, porque a Bíblia é doutrina de capa a capa, né? A Bíblia é ensinamento de capa a capa, mas muitos têm ignorado, porque não têm se preocupado mais em colocar a tua vida no altar para se encontrar com Deus. Nada adianta distorcer o evangelho e não pregar a doutrina. Nada adianta falar que está pregando a palavra se não estiver pregando a doutrina. Porque a doutrina do Senhor é o que santifica a vida do homem, corpo, alma e espírito. Assim como Ele diz que aquele que não se santificar, de maneira alguma poderá encontrar-se com Ele. Aleluia! Louvado seja Deus! A palavra de Deus traz para nós, né? Aleluia! Ali no livro de Tiago 4:4, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que constituísse amigo do mundo, constituiu-se, portanto, inimigo de Deus. E tem muitos pastores querendo ser amigos de Deus e colocando o mundo dentro da igreja. Tem muitos pastores preocupados em satisfazer desejos pessoais e aceitado o pecado dentro da igreja, tem abraçado o mundo dentro da igreja. A Bíblia diz que se for para agradar a todos os homens, seria impossível nós agradar a Deus. Porque a doutrina que agrada a Deus é aquela a qual o homem tem que renunciar-se a si próprio. É aquela a qual o homem tem que deixar de viver a sua vida para viver para Deus. Porque a palavra de Deus diz que aquele que viver a sua vida, na verdade, perdê-la-á. E quantas pessoas dizem fazer a obra de Deus, quantas pessoas dizem que na verdade estão salvos, mas querem viver a sua própria vida. Sendo que a palavra de Deus diz
que para nós viver para Deus é necessário que nós morra para nós mesmos, é necessário que nós morra para o mundo, é necessário que nós venha viver, aleluia, somente para fazer a vontade de Deus. Porque o Senhor trouxe para nós uma parábola, igreja, tremenda, para que nós não viéssemos a ficar enganados. Porque muitos chegam a dizer, nossa, mas quantos ministérios? As pessoas podem escolher qual ministério que melhor lhe encaixa, né? Porque se alguém não está disposto a renunciar ao pecado, tem porta de igreja para tudo quanto é pecado. Tem igreja a qual o homem pode continuar fazendo tudo o que quiser e se dizer crente. Tem igreja a qual o homem pode viver a tua vida e ser chamado crente. Mas o crente a qual vai alcançar a salvação de Deus é aquele que está obedecendo a palavra de Deus. Porque Ele próprio chegou a falar para nós, nem todos o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de meu Pai, mas somente aquele que faz a vontade do Pai, este é que entrará no teu reino. E Ele ainda chegou a falar assim, muitos naquele dia virão até mim e dirão, Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome expulsei demônios, em teu nome fiz muitas maravilhas. E ainda assim o Senhor olhará para eles abertamente e dirá, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Aleluia! Louvado seja Deus! Então nesta parábola a qual o Senhor colocou para nós, você pode olhar e observar que essas pessoas a qual o Senhor se dirigia neste momento eram pessoas crentes, porque falava para Deus, Senhor, em teu nome eu preguei. Então era crente. Eram pessoas que se diziam crentes, mas eram crentes que não iriam alcançar a salvação. Por quê? Porque Jesus falou que eles não faziam a vontade do Pai, mas faziam as suas próprias vontades. Aleluia! Louvado seja Deus! Para viver para Deus não é tão fácil, né, igreja? Hoje muitos querem viver para Deus do teu jeito. Quantos querem, ao invés de servir a Deus, querem ser servidos por Ele? Ah, mas eu só vou para a igreja onde eu posso fazer isso e aquilo. Ah, mas eu só vou aceitar a Jesus numa igreja onde eu posso praticar as coisas que eu gosto de praticar. Ah, eu não vou para aquela igreja não, porque eu vou ter que largar tantas coisas a qual eu gosto de fazer. Então eu não vou para aquela igreja porque aquela igreja prega duro demais. Ah, eu não vou para aquela igreja não, porque o caminho é apertado demais. A doutrina que eles pregam é pesada demais. Então eu vou para o ministério onde eu possa satisfazer as minhas vontades. Mas a palavra de Deus diz que aquele que faz a sua vontade, não a de Deus, de maneira alguma poderá ser arrebatado por Ele. Aleluia! E mesmo que procure diversidade de ministérios, igual tem muitas portas de ministério, né? Vários nomes, várias congregações, cada um pode entrar por qual porta quiser, mas para entrar na porta do céu, a Bíblia diz que lá o caminho é estreito e apertado, do mesmo jeito não tem atalho não. Igual muitos aqui procuram atalho, né, para se dizer servo de Deus. Ah, até que eu queria ser crente, mas eu não quero desfazer das coisas a que eu gosto de praticar. Então eu vou para aquela igreja lá, porque lá eu posso levar nome de crente e posso continuar fazendo as coisas que eu gosto. Mas aqui pode até ter diversidade de porta, igreja, mas para encontrar com Deus é uma porta só. E para você passar por ela, querendo ou não, você tem que estar enquadrado nesta palavra. Lá não tem atalhos ou diversidade de porta para você entrar no céu, não. E a palavra de Deus diz que para entrar no céu é somente aquele que renunciou-se a si próprio por amor a Jesus. Aleluia! Aquele que renunciou a sua vida por amor ao Evangelho, esse será o que verdadeiramente irá encontrar com Deus. Eu costumo dizer assim, ninguém é obrigado a ser crente. O Senhor trabalha, né, em nossa vida, em nosso coração, na nossa mente, para que nós venhamos a nos converter. Converter, igreja, já fala tudo, conversão, transformação.
Então a conversão do homem tem que haver uma transformação. Mas muitas pessoas não querem passar por essa conversão, querem ir para a igreja, aceitar a Jesus e continuar praticando as coisas que praticavam anteriormente. Continuar usando as coisas que usava anteriormente, sendo que a própria palavra de Deus diz que a velha mulher tem que morrer, o velho homem tem que morrer, para que possa nascer um verdadeiro filho de Deus. Mas muitos, igrejas, têm errado o caminho. Por quê? Por colocar o teu querer, o teu desejo, a tua vontade acima da vontade de Deus. Muitos estão trilhando o caminho errado, estão seguindo falsos ensinamentos. Por quê? Porque não conhecem a palavra, não, mas porque tem endurecido o teu coração para o evangelho de salvação. Quantas pessoas, como diz ali no livro de 2 Pedro, capítulo 2, que haveria falsos doutores, haveria falsos ministros, haveria falsos profetas, que introduziria encobertamente heresias de perdição dentro das igrejas. E a palavra de Deus diz que muitos seguiriam após eles pelas suas dissoluções, ou seja, pelas suas liberações, porque muitos não estão preocupados em verdadeiramente encontrar-se com Deus. Porque para encontrar com Deus, igreja, é necessário nós obedecer. Mas muitos têm procurado porta larga. Muitos têm procurado deleites, próprios. A palavra de Deus diz que nos últimos tempos haveria esses, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Mais amigos dos prazeres carnais e mundanos do que amigos de Deus. Porque a própria palavra de Deus diz que aquele que traz o mundo para dentro da igreja, ou aquele que se diz crente e continua com a prática mundana, esse tal constituiu-se inimigo de Deus. Porque para você ser amigo de Deus, você tem que abominar as coisas do mundo. Você tem que desprezar as coisas do mundo. Você tem que se purificar das imundícias que você praticava lá no mundo. Você tem que ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Você tem que mudar o teu jeito de falar, o teu jeito de andar. Enfim, a própria palavra de Deus diz que a velha mulher tem que estar morta. Ela tem que ser sepultada. Então os costumes antigos ficaram para trás. Ou seja, no modo de falar, se você falava hoje, você já não fala mais. Se você mentia, você já não mente mais. Se você maldizia, você já não faz isso mais. As tuas palavras têm que testificar que verdadeiramente Cristo está na tua vida. O teu modo de andar, o teu modo de se comportar tem que mostrar que verdadeiramente Cristo está na tua vida. Tudo que nós praticamos, a partir do momento, igreja, quando nós nos entregamos a Jesus, tem que ser diferente ao que nós praticávamos anteriormente. Muitos ignoram essa palavra, Mas, apesar de tudo, não devemos entristecer-nos de pregá-la, não. Porque a própria palavra de Deus diz que nos últimos tempos seria desta maneira mesmo. Muitos ignorariam a verdade, de modo que o caminho da verdade seria blasfemado. E quantos têm pegado a doutrina de Deus para blasfemar? Quantos têm pegado os ensinamentos de Deus para blasfemar? Quantos têm pegado os preceitos deixados por Deus para blasfemar? Porque não querem obedecer, não se esforçam para obedecer e começam a blasfemar. Muitos chegam a dizer, eu não acredito, que precisa de tudo isso para ser salvo, não. Eu não acredito que por uma roupa eu possa ir ao inferno. Eu não acredito que um batom possa condenar a minha alma. Eu não acredito que um brinco possa tirar a minha comunhão para com Deus. O caminho da verdade está sendo blasfemado por causa de tantas portas largas que têm se aberto nos nossos dias. Muitos têm blasfemado contra a palavra, igreja, a qual não é nossa, mas é palavra de salvação. O Senhor não nos deu o direito de alterar a tua palavra, não, mas Ele nos passou a missão de continuar a pregá-la. Ele nos passou a missão de continuar a ensiná-la. Observe bem, quando o apóstolo Paulo pregava, somente
Apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, eram homens tremendamente usados por Deus para pregar a doutrina do Senhor. E quando o apóstolo Paulo viu que estava próximo à sua partida, nós podemos ver quando ele diz assim: combati o bom combate, encerrei a minha carreira, mas guardei a minha fé. Mas observe bem que antes mesmo dele partir, ele sabia que iria partir para Cristo, mas antes dele partir, ele chamou a Timóteo, instruiu a Timóteo para que pudesse continuar pregando essa doutrina, essa palavra de salvação, de santificação, sem que aquele não obedecer, de maneira alguma poderá ver a Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Então observe bem, igreja, o quanto que o nosso Senhor zela da tua palavra, o quanto que o nosso Senhor cuida da tua doutrina, dos teus ensinamentos. Observa bem, sempre que um grande profeta de Deus estava para partir, o Senhor levantava outro, ou até mesmo quando ia se corromper, o Senhor levantava outro para continuar pregando essa palavra de salvação. Veja bem, quando o apóstolo Paulo instruía a Timóteo, ele falou: olha, Timóteo, não se corrompa não, tu verás muitas coisas, muitos acontecimentos, mas permaneça nessa fé, permaneça nessa firmeza, permaneça no que você aprendeu. Então nós vemos, igreja, que desde o início o Senhor luta com o homem, para que o homem venha se santificar, para que o homem venha obedecer, de modo que ele deixou como exemplo para nós também a vida de Ló. Nós vimos ali em 2 Pedro que o Senhor colocou a história de Ló para nosso exemplo, porque ele falou: olha, esse é um exemplo a qual eu vos deixo, usando, aleluia, Jesus, o apóstolo Pedro. Ele falou: esse é o exemplo a qual eu vos deixo. Ou seja, Noé foi um homem segundo o meu coração. Ló também foi um homem segundo ao coração de Deus. Por que ele foi um homem segundo ao coração de Deus? E que Deus olhou para ele e se agradou. Porque embora todos estavam se corrompendo, embora todos estavam se contaminando, embora todos zombavam de Ló, Ló não descaía da sua fé. Ló não desanimava. A palavra de Deus diz que ele entristecia, angustiava a sua alma todos os dias, por ver as coisas que os homens falavam, por ver as obras que ele praticava. As coisas estavam todas corrompidas, assim como nos dias de hoje, né? Eu costumo dizer que pode se comparar os dias de Ló, os dias de Noé, com os dias atuais que nós estamos vivendo. É por isso que eu creio, aleluia, a cada dia mais essa palavra, porque ela se cumpre. Tudo o que está escrito, aleluia, Jesus está se cumprindo. Mas agora tem uma diferença, né, igreja? Porque agora Cristo vai voltar, aleluia, Jesus, para levar os seus. E ele deixou, por exemplo, aqueles que pereceram por sua desobediência, para que nós viéssemos a entender que da mesma maneira, se nos dias atuais nós desobedecer a tua palavra, nós também iremos perecer. Nós também iremos ser destruídos, se não guardar os ensinamentos a qual ele deixou para ser guardado. Quantas pessoas que começaram pelo Espírito, mas terminaram pela carne? No sentido que até guardavam a palavra de Deus, até guardavam os ensinamentos, mas por ver a irmã pecando começou a pecar. Por ver o irmão pecando começou a pecar. Por ver a igreja toda corrompida começou a se corromper também. Quantas pessoas que guardavam os ensinamentos de Deus de salvação e hoje abre a tua boca e diz: não tem nada a ver, está todo mundo fazendo. Ah, mas o que tem eu usar uma roupa curta? Está todo mundo usando. Ah, mas o que tem? Eu sou mulher, mas eu gosto de usar calça. Isso não vai condenar a minha alma, afinal todas as igrejas estão usando. E começando a se contaminar por ver o que os outros estão fazendo. Assim, o Senhor deixou, por exemplo, igreja, que Ló não se corrompeu. E por isso que ele alcançou misericórdia de Deus. Nós vemos que os dias a qual aquele homem vivia era tempo de imensa devassidão, era tempo de extrema corrupção, igual nos dias de hoje. O Evangelho de Deus
está uma bagunça. Cristo não está se agradando das coisas que Ele está vendo. Porque as pessoas já não querem mais obedecer a palavra, mas querem ser crentes na marra. E acabam até mesmo escandalizando o Evangelho de Cristo. Hoje você vê pessoas a qual dançava no mundo, né? E vem para a igreja e diz, não, eu sou crente, mas isso é somente a minha profissão, não tem nada a ver. É somente minha profissão, eu danço, né? Eu tenho que usar roupa curta ali para dançar, mas é porque é minha profissão. Isso não impede a minha salvação. E tenta ligar as duas coisas, né? Sendo que a Bíblia diz que é impossível fazer comunhão entre as trevas e a luz. Não tem como. E tem muitas pessoas que não querem se renunciar. E estão começando a distorcer o Evangelho para colocar a sua vontade acima da vontade de Deus. Mas embora o caminho da verdade seja blasfemado, embora o caminho da verdade seja escandalizado, e quanto mais se aproximar a volta de Cristo, pior ficará, porque a palavra de Deus diz que a volta do Filho do Homem seria precedida por essas manifestações. A palavra de Deus diz que antes de Cristo voltar, a apostasia da igreja seria tamanha. Então tudo que nós estamos vivendo nos dias atuais já estava escrito na Bíblia para que nós viéssemos analisar e não ficar perdido em meio a esses acontecimentos. Ou seja, não nos corromper, igreja. O segredo da nossa salvação é guardar a doutrina de Deus. Mas sorriem de mim, deixem que sorriem. Porque a palavra de Deus diz, bem-aventurado aquele que sofre perseguição por causa do meu nome. Bem-aventurado aquele que é injuriado por causa do meu nome. Bem-aventurado é aquele que disserem todo mal contra vós por causa da minha palavra. Bem-aventurados são esses. E nós podemos ver o apóstolo Paulo ainda falando, todos aqueles que quiserem viver piamente com Cristo padecerão perseguições. Então não é motivo de desanimar, mas é motivo de você agarrar-se a mais e mais as vestes de Jesus, porque Ele está mandando sinais que Ele está voltando. Ele está mandando sinais para que o povo dele venha estar alerta, para que o povo dele venha estar percebido. Mas infelizmente, assim como diz a palavra, está sendo igual nos dias de Noé, porque cada um tem deixado as coisas de Deus para o lado e querendo cumprir os teus afazeres, somente os teus afazeres. Se der, eu faço para Deus, se não der, não deu, né? Quantas pessoas se limitam para fazer as coisas para Deus, mas quando é uma coisa pessoal, se esforça com toda a tua força, com todo o teu empenho, né? E quando diz que é para Deus, eu não tenho tempo, não vai ter jeito não, eu tenho que cuidar disso, eu tenho que cuidar daquilo, eu tenho que cuidar daquilo outro, e as coisas de Deus ficando para o cantinho. Sendo que nos dias que nós estamos vivendo, igreja, é tempo de cuidar da nossa salvação, é tempo de ajuntar tesouro no céu, é tempo de buscar a cada dia mais para a nossa vida, porque quantas pessoas estão ficando cegas, assim como o povo estava naquela época. Mas por que eles estavam cegos? A palavra de Deus diz, estavam desapercebidos, porque cada um queria cuidar da sua tarefa. E a tarefa principal, a qual Cristo colocou nas nossas mãos, é salvar a nossa alma e também a alma daqueles que estão perecendo. A obrigação que Cristo colocou em nossas mãos é de anunciar o Evangelho, é de ganhar almas para o reino de Deus. Mas muitos não estão se preocupando mais, porque cuida dos seus próprios negócios. Mas eu não vou ter tempo de ir para a igreja, porque eu vou trabalhar o dia inteiro e de noite eu vou para a faculdade. Eu vou trabalhar à noite agora, não tenho tempo de ir para a igreja não. E vai só se distanciando de Deus, quando vê, perdeu a comunhão com Deus, está cego espiritualmente. E o tempo, igreja, de hoje, o tempo de agora, é de você agarrar-se ao Senhor. Quantas pessoas têm tido visões? Quantas pessoas têm tido revelações? Nós estamos ouvindo falar de todos os lados, todas as pessoas se levantando e trazendo a mensagem do arrebatamento da igreja, trazendo a mensagem da volta de Jesus, porque que Jesus está despertando a todos para despertar os que estão dormindo dentro da igreja.
na presença de Deus. Acostumaram-se, né, a ser crente. Acomodaram-se simplesmente em ser crente. E a palavra de Deus nos ensina, igreja, a cada dia mais orar sem cessar, examinar as Escrituras, buscar entendimento de Deus para ter comunhão com Deus, porque muitos são os cristãos que já estão cegos. Por que estão cegos? Acostumaram a ouvir falar que Cristo vai voltar, acostumaram a falar para se consertar, acostumaram em ouvir tantas coisas que já não dão mais crédito para a palavra de Deus. Muitos estão desapercebidos e o Senhor está despertando a tua igreja nesta noite, que é tempo de se despertar, é tempo de buscar, é tempo de se consertar, é tempo de se achegar, é tempo de se aproximar mais de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus! Igreja, nós vemos uma certa feita, aonde Jesus chegou a um lar, chegou a uma casa, e naquela casa havia duas mulheres, Marta e Maria. E uma daquelas mulheres sentava para ouvir o que Jesus tinha a falar, dava toda a atenção ao que Jesus queria falar. E a outra estava fadigada, cuidando de tantas coisas, cuidando dos teus afazeres, de modo que ela se incomodou e chegou até o Senhor e falou: Senhor, não se incomoda porque a minha irmã me ajuda, mas somente está sentada aí, eu estou correndo para lá e para cá, e ela somente está sentada aí, ouvindo o Senhor falar: o Senhor não se incomoda não. Jesus olhou para ela e falou: Marta, Marta, né? Estava fadigada com tantas coisas, mas a melhor parte foi a qual aquela mulher que estava sentando, ouvindo a palavra de Deus, aleluia, foi a melhor parte. O Senhor Jesus lhe falou: e isso não lhe será tirado. Ou seja, aleluia. O que essa palavra traz para nós? Mais uma vez, as coisas da terra é perecível, as coisas da terra vai ter o seu fim. E quantas pessoas estão assim como aquela mulher, correndo para lá e para cá para cuidar dos seus negócios, para cuidar dos seus afazeres, e nunca tem um tempinho para ter um particular com Deus. Tem tempo para tanta coisa, né? Mas interessante, o homem, tudo o que ele quer fazer, ele tira um tempinho. Observa só, sempre ele caça um tempinho para fazer o que ele quer. Ah, amanhã eu tenho que ir ao banco, amanhã eu tenho que trabalhar, amanhã ele arruma um tempo para fazer tudo. Aí quando fala: vamos para a igreja, vamos orar um pouquinho, vamos tirar um tempo. Ah, mas eu não tenho tempo não, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro, eu tenho que fazer aquilo outro. Mas para os teus interesses pessoais ele não mede esforço, né? Mas quando fala das coisas de Deus, coloca no cantinho. E todas essas coisas ficarão perdidas, igreja. Tudo é perecível. E a palavra de Deus nos ensina a correr atrás de uma coroa incorruptível. A palavra de Deus diz para nós buscar do Senhor uma coroa insubornável, né? A palavra de Deus diz para nós buscar de Deus, não somente nesta terra, mas principalmente o que Ele tem para nós após esta vida. Mas para você alcançar, depende das suas obras nesta terra. Aleluia! E agora eu te pergunto, se Jesus arrebatar a tua igreja nessa madrugada, como está a tua vida diante de Deus? O que você tem feito para Deus? Mesmo que você seja crente, será que você está com a tua vida no altar de Deus para ser arrebatado com Ele? Ou será que você acomodou em somente ser crente? Como está a tua vida diante de Deus? Por que o Senhor mandou fazer essa pergunta para a igreja? Porque Ele mesmo diz que o dia e a hora ninguém sabe, mas em todo momento Ele chegou a falar: vigiai, ou seja, estais apercebidos, esteja pronto, esteja preparado para este momento. Pode ser a qualquer momento, igreja. E se você estiver com deslizes na presença de Deus, tudo que você fez para Deus ficará em vão. Se você estiver desconcertado na presença de Deus,
Não deixe para amanhã, não. Mas conserta a tua vida ainda hoje, porque o amanhã não te pertence. Muitos ignoram, mas eu não acredito que Cristo vai voltar. Eu não acredito que essas coisas vão acontecer. Ainda que não acredita, igreja, ninguém pode impedir o agir de Deus. Querendo ou não, vai ter que ver. A palavra de Deus diz que os incrédulos não entrarão na Nova Jerusalém, mas eles vão ter que ver as coisas acontecer. Então, ainda que o homem não acredita, ele vai ter que contemplar, porque a dúvida do homem não pode impedir Deus de fazer. A má vontade do homem, o não concordar do homem, o não querer do homem, não pode parar o agir de Deus. Acredite você ou não, queira você ou não, aceite você ou não, mas Jesus vai voltar. Jesus vai buscar o teu povo, porque ele não é homem para que minta, nem tampouco o filho do homem para que se arrependa. Então, se ele prometeu, porque ele disse, eu vou para o Pai, eu vou preparar-vos lugar. Então, ele prometeu que iria voltar para buscar os teus filhos. E cabe a nós agora, igreja, estar esperando, este momento. Estar apercebido. Todas as parábolas a qual Jesus compôs, ele falou no seu final, vigiai, vigiai, vigiai. Em todo momento você encontra essa palavra. E muitos não estão vigiando. Mas Jesus não vai voltar agora não. Mas eu vou deixar para me consertar amanhã. Mas eu vou deixar para me consertar depois. Igreja, tem pessoa que usa o conhecimento que tem na Bíblia, ao invés de se apegar a Jesus para se afastar. Porque eu ouvi pessoas dizer, não, mas falta isso e aquilo ainda para se cumprir na Bíblia. Jesus não vai voltar agora não, porque tem coisas que ainda não se cumpriu. Tem pessoas que usam o conhecimento para se afastar de Deus ao invés de se apegar. Mas tem uma coisa, igreja, nós projetamos tanto, mas quem somos nós para saber do nosso próximo ano? Quem somos nós, igreja? Porque se Cristo resolver tirar o nosso fôlego de vida nesse instante, acabou a nossa esperança. Porque a palavra de Deus diz que enquanto há vida, há esperança. Então muitas pessoas pensam, Jesus não vai voltar. Mas quantas pessoas faleceram? E já foi decidida a tua eternidade. Porque enquanto você está aqui, você decide. Eu costumo dizer que nós estamos no vale da decisão, Nós estamos no meio. O céu acima, o inferno abaixo, e nós estamos no meio, para escolher se nós sobe ou se nós desce. Então, enquanto a vida é tempo de você decidir se você quer subir ou se você quer descer. Mas se você quer subir, você tem que obedecer o que está escrito aqui. Renunciar à vaidade, renunciar o mundo, renunciar o teu próprio querer, renunciar a tua própria vontade para viver verdadeiramente para Cristo. Porque enquanto você viver para você, não tem como você viver para Deus. Enquanto você fazer a tua vontade, não tem como você fazer a vontade de Deus. E ele diz que somente vai subir aquele que faz a vontade de Deus. E por que muitos iriam ficar? Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, porque não concordaram com a vontade de Deus, não concordaram com o querer de Jesus e colocou o teu querer pecaminoso acima de Deus. E não vão subir com ele. Mas para você subir para com ele, igreja, guarda essas palavras. Santifica a tua vida. Santifica o teu corpo, a tua alma, o teu espírito. Porque ele mesmo diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Amém? Pode exaltar o Rei.